Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia que o Senhor fez e nos sustém, nos fortalece e nos mantém sempre na perseverança, na vigilância, na oração, sempre buscando fazer a sua vontade. A palavra diz que quando Jesus tinha encontro com pecadores que estava possuído por espíritos imundos, e na verdade o Senhor expulsava aqueles espíritos imundos e as pessoas ficavam em sã consciência. Aqueles espíritos imundos estavam sempre a escravizá-los. Alguns fazia com que lhe causasse convulsões, outros com que ficassem em meio aos sepulcros, se cortando, se flagelando, outros, assim como mantinha o povo escravo nas orgias sexuais, nas bebedices, nas grutonarias, assim como nos dias atuais, onde a palavra diz por ter esfriado o amor, se multiplicou a iniquidade, aqueles que são escravos desses espíritos imundos. E Jesus, quando chegava em certas regiões, assim como nos fala em Gadara, onde ali o povo contempla um jovem que assim estava possuído há anos de demônios, quando o Senhor até mesmo pergunta ali, permitindo com que eles o dirigissem a voz, perguntando o seu nome, eles dizem Legião, porque somos muitos. E ali sabemos que assim como se procedeu, o fim desses espíritos foi-lhe ordenado que fosse a manada de porcos e se precipitou ao mar, do qual o Senhor já os julgou. E a palavra diz que o dono dos porcos, porqueiros, não, ao invés de glorificar a Deus por ter visto aquele jovem que há tempo vivia atormentado pelos espíritos imundos e ali estava em sã consciência, aquele que queria que seguir Jesus, ele disse, na verdade fique em vossa casa e anuncie aos seus aquilo que Deus operou através da vida de Jesus Cristo. Mas a palavra diz que aquele povo pediu com que Jesus retirasse, porque viram a sua esperança de lucro perdida. Assim são os porqueiros. Eles queiram escravizar a muitos para que, na verdade, é uma esperança de lucro, aonde eles estão preocupados, na verdade, simplesmente com aquilo que é elevado entre eles e que buscam escravizar uma multidão, e tão pouco está preocupado com o estado das pessoas, aonde para aqueles que estão sempre a experimentar da lavagem dos porqueiros, vão ser sempre escravizados e iludidos, e alcançarão o mesmo fim dos espíritos imundos que neles habitam, ser precipitado ao mar, aonde na verdade a morte os entregará para o tribunal
E Jesus dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Ministério da iniquidade, que rejeita e segue segundo os espíritos imundos, segue segundo suas próprias vontades e ambições pessoais e egoístas, invejas e cobiças, destruindo si mesmo. A palavra diz: tu que trai e ainda não foi traído, quando terminar a sua traição, será traído. Tu que destrói e ainda não foi destruído, quando terminar a sua destruição, será destruído. Assim se sucede com aqueles que seguem. Como que legião, 1/3 dos demônios que rebeliaram e foram lançados por terra, e agora o Senhor os lança na profundeza do mar. Assim o Senhor nos ensina. E assim Ele está a proceder em mais um dia. Mas para aqueles que estão limpando e santificando e purificando por meio dele, os anjos os levarão aonde haverá júbilo, na nossa mãe que é do alto. Muitos seguem as viúvas e os órfãos, aonde haverá choro e ranger de dentes com o rei de Sodoma. Assim vos diz o Senhor.